Greyhawk, o segundo mundo de RPG, porque o primeiro foi Blackmoor, de Dave Anderson. Esses caras juntos, né, o Dave Anderson e o Gary Gygax, criaram Dungeons and Dragons, que foi o primeiro RPG oficial. Agora, esses mundos bases que eles existiram ali, né, de fantasia medieval deles e tal, foi meio que a essência, né, a matéria-prima para muitos dos RPGs que vão surgir no futuro. E esses RPGs deles tinham muitos dos conceitos que a gente usa até hoje em dia, como tu vai construir um universo, construir um cenário, personagens, NPCs, como é que a gente monta ali, né, o nosso ambiente para jogar um RPG. Então vale a pena aprender sobre essas origens do hobby. Não interessa o sistema que você joga hoje em dia, seja GURPS, narrativista, etc. No caso específico de Greyhawk é mais interessante ainda atualmente, porque com o renascimento aí do Dungeons and Dragons chegando aí nessa edição 5.5, eles estão querendo colocar Greyhawk para ter de novo sim uma posição mais forte nas histórias. Se vai ser o Greyhawk como ele era antigamente, eu não sei, mas se você não sabe como ele era, você vai saber hoje, porque é isso que eu vou ensinar no vídeo de hoje. Então bora aprender mostrando um pouquinho de Greyhawk. Isso aqui é a cidade de Greyhawk, mas essa aqui não é o ponto principal. A gente vai começar aqui, ó. Esse livrinho foi da edição de aniversário do Dungeons and Dragons original. E ele foi o primeiro suplemento para o Dungeons and Dragons original, que era o suplemento 4 Greyhawk. E como vocês podem ver dentro, são os desenhos super toscos e tal. Curiosamente, nesse livrinho aqui, ele tem muitas regras, mas ele não tem lore, ele não tem história sobre o que era Greyhawk. Porém, só pelo tipo de regra que o Gary Gygax foi colocando nesse livrinho, a gente já entendia um pouco da direção ali que Greyhawk ia tomando. Greyhawk é um cenário de fantasia medieval considerada aquela que a gente chama da fantasia sombria, né, Dark Fantasy, que os caras falam, que é uma coisa assim meio que nem o Game of Thrones, por exemplo, onde não é aquela alegria e fofura, não é aquela coisa da magia, não é aqueles coisas dos contos arturianos, onde o cara vai andando na floresta mística e encontra fadas. Pode ter tudo isso? Pode, mas a tendência são fadas que talvez roubaram criança, florestas sombrias, o desconhecido, reinos em guerra, um homem, tropa, soldados viajando para lá e para cá. É um reino muito humano. Naquela época original lá do Dungeons and Dragons, os caras se inspiraram muito no Senhor dos Anéis e trouxeram anão, elfo, essas coisas todas para ser parte dos elementos que formavam o mundo do RPG. Só que, galera, pra ser honesto com vocês, quando o Gary Gygax colocou assim, elfo, anão, ele botou meio que só pra botar, porque já tinha criado ali na parte do jogo, entendeu? Mas ele enfiou tudo meio que no mesmo canto ali de Greyhawk pra dizer que existe. Só que o que rola em Greyhawk mesmo é uma coisa muito humanocêntrica, tem a ver com os humanos enfrentando outros humanos. Então isso é o especial do Greyhawk. Ele, de certa maneira, representa muito essa coisa assim do que é de bom ou mal na humanidade. E aí vem o mais interessante ainda. Ele não é assim essa coisa de bem e mal, claro não. É tudo muito cinza, muito, né, Greyhawk, Gavião Cinza. Representado pela cidade de Greyhawk, que é uma cidade mística. Gigantesca. Esse aqui é uma caixa que mostra o mapa dela. Aqui é uma cidade enorme. Aí tem o mapa todo. Esse aqui dá para abrir esse mapa aqui, ó, enormemente, com as várias coisas. E Greyhawk tem essa parte assim bonitona, né, onde ficam os nobres, e tem a parte do popular, do povo mesmo, também por lá e para cá. E o fera em Greyhawk e seus heróis é que eles, muitos dos heróis de Greyhawk, eles eram uma galera neutra. Eles não eram nem do pessoal bonzinho, nem do pessoal malvado, eles eram neutros. Aquela galera que acredita no equilíbrio, no balanço. E o Greyhawk a gente vê uma fortíssima influência do trabalho do Michael Moorcock, que é o cara que escreveu os livros do Campeão Eterno, que se vocês não conhecem, vale muito a pena ler, que é o Eric de Menibonner. E lá tem aquela coisa, aquele princípio de como se existissem forças que são de uma ordem, e ordem representa, por um lado, organização, coletivo, mas também representa estagnação. Na sua versão positiva seria pensar no outro, né? O lance do Paladino na sua versão negativa, a gente está falando de fascismo, de ditadura. E por outro lado você tem o lance do caos, que representa a criatividade, a mudança, mas no caso do Moorcock também representa o egoísmo, a solidão. Então era muito diferente essa avaliação. Tanto que naquela época o Dungeons and Dragons nem tinha conceito de bem e mal. Os únicos alinhamentos que você podia escolher eram justamente os alinhamentos do Moorcock. Ordem, caos ou equilíbrio.
E no caso do equilíbrio, a galera que acreditava que tinha que ter um papel ativo para que nenhuma das outras duas forças, seja da ordem ou do caos, ganhasse realmente, tipo, totalmente o comando sobre o multiverso. E nisso, o campeão eterno representaria essa força. Sendo que o campeão eterno, no caso o Eric, ele às vezes estava muito para um lado, no caso do Eric era do caos, às vezes estava para o outro lado, que era o da ordem, como era o caso do Coro. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, Ladop, tu não ia contar pra gente de Greyhawk? Tu tá falando desse tal desse Malcolm Moorcock o tempo inteiro. Eu tô falando porque a influência é muito forte. Esse tema, caos, ordem, equilíbrio, forças que estão além da gente no multiverso, afetando a pessoa normal ali, o camponês ali. Isso é Greyhawk, galera. Greyhawk são essas forças que as pessoas não compreendem, pá, pegando o chão ali. Então, quando você quer fazer uma campanha desse estilo, Greyhawk é perfeito. E o fair em Greyhawk é que você coloca todos esses embates na forma dos personagens. Quando os jogadores vão criar seus personagens, eles vão ter que ver de quais reinos eles são. Aí vai ter uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o mapa da caixa original de Greyhawk. Originalmente, Greyhawk não saiu nessa caixa aqui não. Essa aqui é a primeira caixa de Greyhawk. Mas antes dela tinha o chamado fólio. O fólio, isso aqui é onde saiu toda a história de Greyhawk, a lore. Esse aqui é até o desenho do Gergagos, dragãozinho, não sei o que. E esse aqui é o símbolo da cidade de Greyhawk. Só que depois todas essas informações foram passadas para essa caixa aqui. E aí, mais pra frente, né, eles depois fizeram mais um compilado com os heróis que estão aqui. O Big tá aqui, Mordecai, essa galera. E quando você começava a jogar Greyhawk, você pegava uma tabela que você rolava onde nasceu o teu herói. E aí você ia saber se o seu herói foi de uma região que tendia para caos ou para ordem, ou era uma região do conflito, do equilíbrio. E nessas tabelas você também poderia ver, por exemplo, quais eram os povos que em geral estavam por lá. E era tudo povo humano. Então em Greyhawk, uma das coisas que é curiosa em relação a muitos dos outros cenários assim, de RPG é que essa diferença dos diferentes povos humanos, como eles se misturaram, era um papel muito importante, muito forte ali. Então não tinha essa de que tem o humano e o elfo. Não, você tem os humanos de vários tipos em Greyhawk. Nos Reinos Esquecidos isso aparece assim bem de leve. Eles fazem uma diferença entre a galera que é mais barbária, com a galera que é da região da Costa Selvagem, com a galera que é dos povos de Tefir e tal, mas isso aí é para outro vídeo. Se vocês gostam também de saber lore dos Reinos Esquecidos mais a fundo, escreve nos comentários para mim aí, com as suas perguntas, coisas que você gostaria de saber que eu boto, mas vamos continuar com Greyhawk aqui, galera. Vamos mostrar um pouquinho o mapa de Greyhawk. Greyhawk tem meio que duas grandes áreas, né? Quando a gente abre o mapa de Greyhawk, é um mapa gigantesco. Tanto que isso aqui é uma metade dele, esse pedaço aqui, e mais esse pedaço aqui. E esse lado todo aqui, quase, é o que a gente chama de o Grande Reino, tá legal? Por sinal, uma das aventuras mais lendárias de RPG, chamada A Fortaleza na Fronteira, ela é considerada para ficar por aqui. E também o Em Busca do Desconhecido, uma das primeiras aventuras, a B1. Fabulosa, ela fica bem nessa montanhazinha aqui contra os bárbaros aqui dessa região. Os bárbaros representam forças do caos também. E essa galera toda, que todas essas terras aqui de Greyhawk, elas são detalhadíssimas num livro chamado Ived, o Morto-Vivo. Que detalhe, é de graça, tá legal? Essa pérola aqui, ó, Ived do Morto-Vivo, é oficialmente, não é negócio de pirata não, ele é de graça, porque foi lançado depois que fecharam o Dungeons and Dragons da época da segunda edição. Os caras liberaram isso aqui online com PDF. É um dos melhores livros de RPG para Dark Fantasy. Maravilhoso, só posso aconselhar. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele, contando aqui dos reinos do chamado Grande Reino. O Grande Reino, ele tem um pouco que o papel do Império lá do Guerra nas Estrelas, digamos assim. Ele é meio que... Ele representa um pouco que aquela grande, poderosa nação que, de certa maneira, oprime outras nações. Mas, repetindo o lance de que Greyhawk é tudo meio cinza, você vai ter outras grandes nações do lado ocidental, que eu vou mostrar agora, que é o lado onde ficam as nações que tem uma tendência para uma ordem com mais compaixão, né? A galera mais boazinha, digamos assim, mas não muito. Que é o pessoal de Nironde, de Veluna, que são essas terras aqui, ó. Perrin Land, na verdade, isso aqui, ó. Perrin Land, na verdade, isso aqui é a Suíça, tá?
Porque o Gary Gygax, ele era descendente de suíço. E ele criou uma naçãozinha no meio de Greyhawk, que é simplesmente a Suíça passada para RPG, a Suíça medieval. Então é muito louco quando a gente lê a descrição, porque você vê que ele lembrou dos descendentes dele, né? Os pais dele eram suíços, vou botar tudo aqui em Perrin Land. E várias das outras nações têm um pouquinho dessas coisas de cultura, mas não era que nem Mystara, né? A galera que já viu meus vídeos de Mystara sabe que Mystara faz isso maestralmente, né? O Bruce Hurt, que foi o criador de Mystara, ele quis fazer, tipo, desde o princípio, passar a vida real para uma versão fantástica. Greyhawk é meio que só um bônus. Às vezes rola isso, às vezes não. Quando o Gary Gygax estava afim, ele criava essas paradas. De toda maneira, nesse pedaço aqui a gente também tem uma galera do mal também. A gente vai ter os nômades aqui que podem ser um problema. A gente vai ter Yuzo Antigo, que é um dos principais vilões de Greyhawk. O fera nesse cara aqui é que quando você procurar desenho do Yuzo, tu vai achar um desenho de um velhinho sentado numa... como se fosse carregado num palanquim por uns humanoides. E isso é uma imagem que é tipo uma forma do Yuzo. Porque a forma mais normal dele é meio que um Schwarzenegger Conan the Barbarian, porque ele era um líder bárbaro. Ele era um líder de todos os barbários lá dessa região, que saiu quebrando todo mundo, independente se a galera era caos, não tava nem aí. E ele tinha, uma parte dele é sangue demoníaco, porque o Gary Gygax adorava colocar essas coisas as coisas dos demos ali, do diabo, não sei o que, essas paradas demoníacas, pra ser parte da história, entendeu? Da coisa da tentação, de gente que se rendeu a esses demônios, os deuses. E ele botava muito disso, num estilo assim, pra quem leu as histórias do Conan, no estilo do Conan. Então aparece esse tema bastante aqui. Quando eu for contar mais em outro vídeo só sobre o Castelo Greyhawk e as suas profundezas, que por sinal o mapa tem mais de 100 quartos só num andar, é fabuloso, tá legal? Todos esses mapas tem na online para ver, inclusive, porque os jogadores do Castelo Greyhawk original, alguns deles juntaram as próprias notas que eles tinham, os mapinhas que eles fizeram à mão e publicaram tudo num site, que eu vou linkar na descrição, quem quiser clica lá e vai ver, porque é muito fera, é muito doido ver uns mapas originais do hobby, assim, sacou? Então é isso aí, a gente tem esses reinos mais ou menos bonzinhos, não muito, mas alguns, os reinos do leste, que é o grande reino, que é tipo o cara que oprime, você tem bárbaro mais ou menos no norte, você tem a galera nômade, que representa um pouco assim da cultura árabe, de certa maneira. E aí você vai me perguntar, pô, mas cadê os humanoides? Os humanoides, eles estão meio que misturados com os bárbaros tudo ali. Eles fazem parte, são, tipo, vivem juntos, são amigos, buddy da galera, exceto dos bárbaros mais bem no nortão mesmo, que seriam meio que os vikings, assim. Pro sul, a gente tem uns vilões, assim, muito exóticos em Greyhawk, cara. A gente tem o que seriam os nazistas de Dungeons and Dragons, que é a galera da Sociedade Escarlate. Que são tipo uns monges, né? Uma pessoa que sabe lutar karatê, essas paradas, só que eles são arianos, então eles são bem aquele esquema Hitler mesmo, entendeu? Tudo loirinho, pá, com olho azul, que quer limar todos os outros povos e deixar só humano. Eles são nazi mesmo, é nazi, vilão, é pra botar pra ser quebrado. E eles são vilões até contra o Grande Reino também. O Grande Reino, ele não tem. O Grande Reino é uma mistura, ele é meio que uma Roma, assim, um império mesmo. Ele não tá nem aí pra esse negócio de. Cara, é preto, branco, moreno, gosta disso, daquilo, não interessa. O Grande Reino que ele quer é juntar todo mundo. Agora, nos caras da Sociedade Escarlate, não. E esses caras se infiltram ali, arranjam outras pessoas, por tudo quanto é lugar. E eles representam, tipo, uma boa parte dos vilões mais, assim, digamos assim, mais preto no branco de Greyhawk. Porque a grande maioria não é assim, é meio que quem é que é realmente vilão. E muitas das aventuras de Greyhawk, se for jogar lá, tinha a ver com explorar as regiões, trabalhando para essa galera, e tentando simplesmente ser ali um mercenário. Então é esperado que os heróis não sejam heróis mesmo, eles sejam sempre gente querendo vender a sua espada para ganhar uma grana. Então é um clima assim meio Conan the Barbarian nas revistinhas. Que ele sai viajando, trabalhando como mercenário, como pirata. Então era meio que esperado um pouco isso de um grupo. Aí tu vai me perguntar, pô, mas Ladob, aqueles caras famosíssimos, Bigby, Mordenkainen, né, Tensor, pô, metade das magias de Dungeons and Dragons desses caras. Sim, porque esses caras eram tudo da campanha de Greyhawk, uma boa parte deles foi jogada, ok? Esses caras foram jogados, inclusive o próprio Mordenkainen. E quando esses caras foram jogados, eles eram tudo meio que feiticeiros, queriam poder e queriam aprender feitiçaria, e exceto pelo Tensor, a grande maioria era neutro e simplesmente só queria aprender mais magia, e exploração era a forma de você fazer isso. Então, as motivações dos diferentes heróis de Greyhawk foi aparecendo depois. Com o tempo, eles se tornaram meio que campeões do equilíbrio. Então, eles se juntaram no chamado Círculo dos Oito,
que eram os 8 magos mais Tora de Greyhawk, para garantir esse equilíbrio. E então sempre que alguma força ali, seja a força da ordem ou do coisa, estava ficando um pouco maior, eles deram uma atrapalhada. Como, claro, né, tem aquela fala de que a bondade, né, a justiça é mole, não é parada. E a maldade, a injustiça é ativa. Em Greyhawk é um pouco disso, o que faz com que, especialmente o Tensa, seja uma força do bem junto com os caras neutros do resto do ciclo dos 8, porque em geral o bem meio que tem que compensar a atividade toda do mal, digamos assim. Então esse é o embate que rola ali. Então o Bigby, por exemplo, é um desses grandes feiticeiros que mora na cidade de Greyhawk, na chamada Torre dos Oito, onde eles têm lá todas as formas deles se garantirem e também de garantirem o contato com o Castelo Greyhawk, que é onde um dos feiticeiros arquimagos mais poderosos de toda essa região aqui. É tipo uma parelha do Vecna na versão louca, na versão nem não é boa e nem neutra, na versão louca, mora, que é o Zadig e Rajan. Que se vocês perceberem, obviamente, Ernie Gary Gygax, ao contrário, escrito com algumas letras diferentes, forma Zadig e Rajan, que era esse tipo feiticeirozão maluquíssimo. E o labirinto dele era louquíssimo, e ele tinha preso, que era meio que foi o centro da história do Gary Gygax na primeira campanha dele, o Zadig tinha preso 12 semideuses embaixo lá do seu grande castelo. E os jogadores, quando foram explorando, foram descobrindo isso e de repente pensando o que a gente vai fazer com esses semideuses, os caras são do mal, deixa eles ali. Só que um dos jogadores, que era o jogador que mais ativo assim da galera do Gygax, que era o Rob Kuntz, que escreveu parte até de Greyhawk também depois, né? Eles faziam colaborativo tudo. Esse cara foi lá com o personagem dele, que era um guerreiro, que por sinal era parelhado, como quem já viu um outro vídeo meu sabe, o primeiro grande herói orc, né? Que era o Quid, e libertaram os caras tudo, libertaram todos os demigods, não estavam nem aí se os caras eram bom ou mal. Ele só libertou para ver o que rolava. E aí começou, aí foi um Deus nos acuda no Greyhawk, e isso é uma parte da história toda de Greyhawk que eu vou contar para vocês em outros vídeos, se vocês tiverem interesse. Só bota no comentário as perguntas. Então vocês estão vendo que tem muita história em Greyhawk, muita coisa, ok? O próprio Lord Horbla, que é esse herói, já passou por altas, ele enfrentou o Temple of Elemental Evil sozinho, o jogador era um jogo 1 a 1, né? Foi até um vídeo que, se você perdeu, vai lá ver o meu vídeo sobre jogos em dueto, né? Um mestre e um jogador, e o Gary Gygax fazia muito isso. Ele jogava muito com o Rob Kuntz sozinho. E o Rob Kuntz foi um dos jogadores que conseguiu entrar no Temple of Elemental Evil e vencer a parada só com o personagem dele e com os aliados que ele ia fazendo durante o jogo. Aí foi interessante que quando ele parou de jogar e o Gary Gygax saiu da TSR, o pessoal que pegou a direção da terceira edição de Dungeons & Dragons transformaram o Rob lá num vilão. E botaram ele até para fazer uma grande traição com os seus amigos do Círculo dos Oito também, que eram os outros heróis magos, né? O Rob não é mago, detalhe, é o único que não é mago do Círculo dos Oito. E o próprio Rob Kuntz falou que isso é um absurdo, porque o personagem dele jamais faria isso. O personagem dele era meio hardcore, não era tão bonzinho que os outros, mas ele nunca iria trair os amigos dele. E aí ele mesmo falou, a minha sugestão é de que rolou algum clone meu, que foi de alguma maneira aí charmed, que fez essas paradas, e esse cara que fez isso que vocês botaram na terceira edição. E por mim, seria fera se o meu herói mesmo, em algum momento, voltasse e vencesse esse cara, e de repente com a ajuda de uma aventura e dos heróis. E pra glória do Rob, a galera que pegou mais pra frente a história de Greyhawk depois, foi e tornou isso canônico. Falaram, não, beleza, vai vir um grupo de aventureiros, que é o grupo, seu grupo, né, que você vai mestrar um dia, e essa galera vence o Rob lá falso, deixando o Rob lá bacana, tipo, continuar existindo. Então eu acho muito fera que eles pegaram a ideia do próprio cara que criou o personagem e enfiaram depois de novo, oficialmente também, mesmo ele já não sendo mais parte da empresa, né? Isso aí foi legal. Aí agora fica a pergunta, né? Como é que vai ficar o Lord Robla e outros heróis como Mordecai, né? Bigby, Tensa, né? Ou anti-heróis também, tem vários, como Grenell, que é o arcebispo do Hextall, que é uma divindade muito fera. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as divindades em Greyhawk. Como é que eles vão fazer isso agora no novo Greyhawk aí? Eu tô bem assim, né? Porque eu vi o que os caras fizeram com a quinta edição, não é para nos Reinos Esquecidos. Tem coisas boas, tem coisas meio duvidosas. Bora ver como é que vai ser com o Greyhawk. Mas é isso aí, galera. Com isso, vocês têm um apanhadão agora de Greyhawk. Você começa a sentir, heróis magos pelo equilíbrio, reinos gigantescos, sempre em conflito, altos exércitos pra lá e pra cá, uns demos querendo, né, mexer na vida de todo mundo. Isso tudo é Greyhawk. É muito, muito fera. Eu adorei esse cenário, já mestrei muitas campanhas nele, tá legal?
E um dia eu vou mestrar também, jogando com chat, para quem conhece o nosso canal aqui. Se você não conhece, vai ver os outros vídeos, se inscreve, dá aquele like, subscribe. E aí agora eu volto para vocês, galera, para as perguntas do chat. Bora ver as perguntas do chat. Houve uma guerra, houve várias guerras. Tem uma caixa inteira chamada Greyhawk Wars, que é só sobre as grandes guerras de Greyhawk. Porque tem vários conflitos o tempo inteiro entre os vários reinos. Teve várias grandes batalhas, uma ali, outra ali. Mas teve tipo um grande evento, metaplot, como se fala, né? Aquela coisa que para mudar ali um pouco o mundo, que se chamou as Greyhawk Wars, que também era para ser usado como se fosse um minigame, que a galera funcionava que nem um War de tabuleiro até um pouco. Tinha umas cartinhas, você podia jogar assim, um jogador era o Grande Reino, outro jogador era o Nironde, outro jogador era os Nômades. E aí você fazia essas batalhas, alianças, para ver quem ganhava ali e o que acontecia. Tanto que quando você pega o tal do Living Greyhawk, que foi o período de Greyhawk depois da terceira edição mais ou menos, eles assumem que essas guerras aconteceram, que teve uma mudança sinistra na liderança do Grande Reino, e que o Grande Reino deixou de ser aquele Grande Reino pesadão, do mal, para virar o Grande Reino de Alissa, que era o nome original dele lá no passado distante, que é um pouco mais ordeiro neutro e não ordeiro evil, né, que é o egoísta, digamos assim. E aí no caso desse reino de Alissa, eu acho interessante que mesmo que se assuma que ele faz essa mudança, cara, as pessoas, o jeito que elas vivem, os baronados, os outros reinos, mino-reinezinhos e tal, não muda tudo assim de uma hora para outra, né? Não muda como a galera pensa. E o Grande Reino ele tem muito desse tema da corrupção, do pega pra capar, do cada um por si, os deuses contra todo mundo. Então é interessante de ver, ok, agora subitamente o nosso governo não é mais tão corrupto, e agora o que a gente faz? Como é que eles fazem para caçar, para mudar quem é que tá governando, para botar essa galera para ficar mais correta? Tudo tema que dá para fazer no Greyhawk nessa segunda fase também. O Grande Reino é o Império Romano. Cara, o Grande Reino ele tá mais pro Império Bizantino da época das Cruzadas. Uma vez me perguntaram qual seria uma boa leitura para mestrar Greyhawk. Além do Moorcock, se tu quer ler coisas da vida real para inspirar para Greyhawk, eu falo que é para ler o Gesta Francorum ou outros dos grandes livros dos cruzados durante o período das Cruzadas. Porque vários desses combates que eles tiveram são muito semelhantes ao que aconteceu em Greyhawk durante o período da Grande Guerra com o Grande Reino. E o Grande Reino é meio que o Império Bizantino, no estilo de ser, no estilo da galera pensar e tal. Então bate bastante, tá bom? Vamos ver as outras perguntas. O mestre, quando aparece o Vecna. Pois é, o Vecna aparece lá no princípio da história de Greyhawk. Ele aparece no comecinho com um feiticeiro que combateu lá no período do Suel. E aí ele foi traído pelo cara que servia ele, o Cass, né? Aí corta a mão dele e tal, perde o olho. E aí ele some por uns tempos. E aí ele vira meio que um vilão desaparecido. Porque o Vecna surge originalmente com a ideia da mão dele e do olho, né? Que eram artefatos muito interessantes para os jogadores pegarem. Com a ideia de que o Vecna em si, ele mesmo, meio que tem que voltar ainda, tá perdido ali. E aí eles deixaram assim meio que não claro qual é do Vecna durante muito tempo. E só depois, quando pegaram a segunda edição do jogo e quiseram fazer uma mudança ali nas regras, usando o Metaplot para explicar as mudanças, que nasceu a ideia do Die Vecna Die, né, que é uma aventura sinistra, que conta bem mais detalhadas várias buscas do Vecna para ir para além de Leak, para virar tipo um deus da magia e tal, né? Vamos ver as outras perguntas. Os semideuses também tem essa coisa de não serem 100% maus ou bons? Excelente pergunta, Viviane. Vários deles têm, sim. Tanto que em Greyhawk, a grande maioria das divindades, o alinhamento deles é sempre assim, com parênteses. Sacou? Tipo assim, por exemplo, um bom exemplo é o São Cuthbert. São Cuthbert é o santo do porrete. Ele é lawful neutral, parênteses, bonzinho. Ou seja, ele é da ordem absoluta, um pouquinho bonzinho. Então ele tem uma tendência com paixão, mas na verdade ele é da ordem. Então eu gosto muito de colocar ele para representar aquela ideia do cristianismo medieval bem pesadão, sabe? Que é o pai que em casa pega ali a pedaço de pau fino ali e taca nos moleques e faz qualquer coisa, entendeu? E é um pouco disso, né? A ordem através da violência, da retitude muito extrema. Então o Cuthbert representa um pouco isso. Tu vai ter, por exemplo, por outro lado, uns caras um pouquinho mais claros, que são dois caras da ordem, mas que não se entendem, que são dois irmãos, que é o Hexton e o Hieronymus. Meus jogadores, inclusive, eram totalmente fãs do Hexton, porque o Hexton representa o conflito. Ele acredita que a ordem vem
da resolução de conflitos. Então tem que ter conflito. E se não tiver conflito, não há como surgir a ordem, porque você não tem como esclarecer as coisas. Então essa é a versão mais positiva de ver o Extok, né? Que é o lado neutro dele. Ordem neutra. Mas diferente do Sam Cuthbert, ele é ordem neutra para egoísta, evil, porque ele representava também essa loucura de quando você não consegue resolver o conflito e resolve na estilo Alexandre o Grande. Boa, corta essa parada, entendeu? Então o Extor representava o que seriam os Paladinos Avenger, né? Os cara da ordem, mais violência, brutalidade, até certo ponto, tirania, comando numa só forma. Enquanto que o Hero News representava o paladino bonzinho, né? O paladino assim, bonzinho. O cara que acredita na ordem através da compaixão, da compreensão, do coletivismo. Então é muito interessante o embate entre esses dois caras. E eles se combatiam entre si na Terra também. Tá? Tem um pouco dessa coisa do deus grego em Greyhawk, né? Que tá ali na Terra, mas só os semideuses. Na hora que o cara realmente ascendia, ele não podia ficar mais no plano primário. Ele tinha que ser mandado para o plano, para as outras, ascender mesmo para as outras dimensões. Vamos ver as outras perguntas. Papai, interessantíssimo, tá sumindo. Para toda destruição tem que ter alguém que constrói. Pois é, tem que ter de tudo. Construção, destruição. E no caso do Greyhawk, o fera é que as divindades, né? Elas são divididas não só pela lógica das áreas delas, que é o caso de... Porque, por exemplo, nos Reinos Esquecidos, todas as divindades advêm do mesmo... tipo, da mesma origem. Você tem o Al, que é tipo como se fosse assim, um sobredeus ali, que criou o multiverso, ou criou pelo menos esse multiverso ali de Faerun, né? Dá pra entender que ele é meio que tipo um... Quando a gente conhece Mistar, a gente sabe de onde veio isso. Né? Que o Al é meio que um imortal level altão, que tem uns imortalzinhos servindo ele. Que é a galera dos Reinos Esquecidos. Então ele criou essa galera pra cuidar lá do reino dele. Beleza. No Greyhawk não é assim. No Greyhawk, todas as divindades já são imortal, tipo, que nem Mistara. Vários deles já são muito Tora. E eles é que decidem o multiverso deles. Então, no caso de Greyhawk, cada panteão varia de cultura para cultura. Então, tem cultura que acredita que foi a deusa do destino que criou tudo, enquanto que outras culturas acreditam que não, que foi a mãe terra, Gaia. Então, você tem toda essa coisa de não ser realmente óbvio, claro, que é que realmente rolou. Ninguém sabe mesmo. Então, tem essa coisa da fé no Greyhawk um pouco mais que nem na vida real, de que é meio abstrato. Por um lado é real, você reza ali para Istos e recebe as magias dela, mas quando você conhece outras divindades, aí rola aquela conversa que rolava, por exemplo, no Conan também. Pô, mas a tua divindade será que é mais forte que a minha? Será que a minha divindade, na verdade, nem é a mais forte? Sabe? Isso rola em Greyhawk também. Enquanto que nos Reinos Esquecidos, essa parte da discussão não tem, porque é claro quem é o mais forte. O mais forte é o Al. Só que ele não é tocado pelos mortais. E todos os outros têm a sua utilidade, todos os outros têm o seu papel muito claro no universo. Isso é bem diferente nos Reinos Esquecidos do que funciona no Greyhawk. Quais os principais pontos interessantes em Greyhawk? Pois é, Marcos. Primeiro, em termos de tema, né? O primeiro eu já falei, essa coisa de ser tudo meio cinza, de ser essa batalha entre o caos e a ordem, o balanço, o equilíbrio, como equilibrar. Outra coisa é que Greyhawk tem os chamados pontos de poder. Uma coisa que não tem nos Reinos Esquecidos, né? E Mistara também não faz foco nisso, Greyhawk faz. A ideia em Greyhawk é que quando o multiverso criou lá o universo e tal, e o planeta, alguns pedaços do planeta ficaram com um nível de magia original, fundamental do universo, estupidamente mais forte do que os outros. E com esses pontos de poder você consegue trazer muito mais dessa coisa criativa do universo. Você consegue afetar muito mais o plano primário. Então, por exemplo, o Castelo Greyhawk está num ponto desse. Por isso que ele conseguia prender 12 semideuses no meio de um lugar físico. Sacou? E tem vários desses lugares espalhados por Greyhawk. Então, um dos grandes temas que tem é isso. Esse aqui é um ponto de poder. Quem está nesse lugar? Quem tem comando sobre isso? Quem é que já consegue usar isso? Quem é que sabe usar? A galera não sabe. E o Ferric e o Gygax não contam onde são os pontos de poder. Ele só fala que tem. E tu é que meio que vai se colocando ali no teu mapa, entendeu? Como você quiser. Muito, muito fera. Deixa eu ver o que mais. Pontos geográficos. Bem, geográficos. Isso eu vou fazer depois no outro vídeo mostrando um mapa mais bacana, usando o mapa da Anna B. Meyer, que é online, vocês podem ver também de graça e tal. Agora, os principais são a chamada Montanhas de Cristal, que fazem a separação entre o Deserto da Desolação e o resto. O Deserto da Desolação, né, um tie-in com a galera que curte Mistar, é onde os alfatianos daqui, que são o Suel,
botaram o pé, ferraram com tudo com a magia e fizeram tipo um cataclismo ali. E numa batalha tremenda entre eles e outro povo, eles limaram o lugar inteiro, virou tipo um desertozão de cristal ali, que nada existe. E esse lugar vale muitas histórias interessantes sobre ele. Aliás, quem acompanha nossas lives, tem alguns jogadores daqueles que vocês veem lá, que já passaram nesse lugar também. Mestre, como o Yus conseguiu seus seguidores? Cara, o Yus, cara, conseguiu na forma clássica que um Barbarian como ele consegue. No braço. Quando ele nasceu, tinha a lenda em volta lá da história dele de que um dos progenitores dele, na verdade, não era gente. Era alguma força lá demoníaca. E isso deixou já aquela aura em volta dele de que ele era uma coisa especial já de criança. E desde criança ele já era muito brutal, violento, forte pra caramba. E essa brutalidade toda dele foi tornando ele mais e mais conhecido entre o povo ali. E com o tempo, até os humanoides começaram a respeitar ele, porque eles falaram, cara, aquele humano ali é tão selvagem que ninguém dá com ele. E nisso ele foi juntando gente. E à medida que ele foi ficando mais velho, a galera via que ele envelhecia, mas não envelhecia tanto assim. E muitos notavam que na fúria dele, ele ficava quase como se fosse jovem de novo. Então para eles isso era uma prova de que esse cara tinha um sangue ali, não só humano, entendeu? E com isso ele foi ficando mais e mais famoso. Eu acho muito fera a ideia de mostrar o Yuzi às vezes só na forma velha dele, que é quando você o negócio do palanquinha com ele lá tranquilão, velhão, e super sábio. Porque mostra esse outro lado dele. Ele é a representação da radicalidade. Porque enquanto o Greyhawk é todo cinza e equilibrado, o Yuzi é justamente ou completamente alucinado, selvagem, brutal, violento, ou sábio, tranquilo, pensador, bem maquiavélico, entendeu? Então, ele é um dos super vilões de Greyhawks. Quando você vai mestrar em Greyhawks, um cara fera de botar para ser um dos grandes desafios, ou se você quiser fazer uma história de anti-heróis, para ser o grande líder que a galera segue, né? Pô, bora botar, meu irmão, esse bando de nobrezinho de Nihon, de Furion, de Veluna, ficam se dizendo bonzinhos e não sei o quê. Cara, eles não deram chance para ninguém daqui. A gente tá aqui sofrendo no norte, no frio, ouvindo lendas da cidade dos deuses. Ó, tá aí com Black Moon, depois eu vou contar. Essas lendas tudo, a gente tá sofrendo, essa galera não tá. Chega, apareceu um cara que não vai deixar isso ficar assim, que é o Yuzi, entendeu? E junta essa galera toda, e sai varrendo, sacou? Então, é uma dos outros grandes eventos em Greyhawk. Vamos lá, uma última pergunta. Já quero encontrar ele, a Viviana já pilhou, já quer encontrar o Yuzi. O que é mais valorizado pelo povo, força ou sabedoria? No caso dos Barbários é mais força, ok? Isso é bem claro lá na galera do Barbário. Agora, no caso do Grande Reino é sabedoria. No Grande Reino, até porque no Grande Reino a lenda diz que os grandes líderes das grandes casas de famílias nobres dos grandes reinos, olha que fera, a lenda diz que todos eles têm o rabo preso literalmente com algum dos demos, na verdade dos diabos, né, que seriam os demos da ordem. Então todo mundo fica meio assim, sabe, pô, será que essa galera tem pacto ou não tem? E se tiver pacto, onde é que tá escrito o contrato ali do pacto? Então tem muito, não adianta ter força, tem que ter inteligência, sacar qual é o pacto, quem é que tem, como é que a gente pode jogar com isso aí. Então jogar nos grandes reinos, cara, é intriga, é política. Os grandes reinos é pra quem curte Game of Thrones, aquela parada toda ali, antes de ficar uma droga, né? Até a terceira season mais ou menos. Cara, aquilo ali é jogar nos grandes reinos. Ô mestre, quem era o mal elemental? Cara, o mal elemental não era um, era um monte. Porque é o seguinte, tem a ideia no Greyhawk de que isso nasceu num livro muito fera. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele tá lá em cima, vou trazer para um outro vídeo. Que é o Fen Foyle, que criou os chamados príncipes do mal elemental, que são 4 forças elementais que foram corrompidas por um egoísmo muito grande. Porque os elementos eles não estão nem aí para altruísmo ou egoísmo, eles simplesmente são. Mas uma parte dos elementos foi tocada por essa coisa humana, mesquinha, essa coisa material, de pensar em si ou não, da terra que fica para si, que apodrece. E aí nasceram os príncipes elementais, que são esses príncipes da corrupção. Não é à toa que se chama assim o livro lá da 5ª edição da aventura lá, porque ela pegou dessa ideia ali e meio que criou a aventura. E os príncipes elementais corrompidos, né, eles meio que serviam como um poder para essa galera, que é muito parecido com o Dark Sun, que é a ideia de que os caras falavam, ó, se tu botar fogo em tudo, eu vou te dar poder do fogo e você vai ser um que vai sobreviver. Então a galera que era meio louca, ou simplesmente queria poder demais e tal, se vendia para esses caras dos elementos do mal para trazer esses elementos corrompidos para a Terra.
E aí eles criaram o chamado Templo do Mal Elemental, que juntava esses elementos todos. Os que eles não sabiam que entre esses elementos todos, a gente tinha alguma dessas semideuses e demônios presos ali também, no lugar, pelo Jazyg ainda, quando ele estava explorando aquelas regiões. É uma história bem complexa. E aí nisso, um dos grandes demônios das histórias do Gergags, né, que é a Zuggtmoy, que é aquela que é tipo uns fungos que apodrece tudo e tal, ela tá lá presa, corrompendo os elementos tudo junto, entendeu? Ela é tipo um centro assim, dessa corrupção. E o chamado Templo do Mal Elemental, que inclusive tem um jogo de computador que é bem fiel ao labirinto, mas o labirinto original não era para vencer só no braço, você tinha que vencer realmente botando os caras para se enfrentar um contra os outros. Ele faz exatamente essa história, onde você visita um lugar onde os elementos foram corrompidos. E aí é muito doido, porque cada andar meio que tem o comando por um dos elementos. E eles não são necessariamente que o primeiro andar é mais fácil que o segundo, que é mais fácil que o terceiro. Não, é tudo, todos são difíceis. Um pouquinho mais difícil quanto mais fundo você vai, mas no geral varia de região para região. E lá no fundão eram as passagens direto para os planos elementais puros, que curiosamente ainda não tinham sido corrompidos. Mas você, desse lugar, você teleportava para onde tinha corrupção, né? Aí, claro, se for heróico, você vai tentar quebrar essa corrupção, trazer lá os elementos que podem usar para purificar alguns deles. Então é uma aventura muito épica. Eu já mestrei ela 2 vezes, ou 3 vezes completamente. A primeira vez rolou um TPK sinistro, a segunda a galera venceu. A terceira galera também perdeu, porque é muito difícil. O grupo que ganhou, se bobear, eles ganharam, mas teve uma hora que era pra rolar um TPK também. E aí eu pensei que era um lugar fera de botar um outro vilão da história pra salvar eles só pra eles ficarem pé da vida. Aí eu botei e eles ficaram pé da vida. Se você quer ver esse grupo em ação, tem os meus vídeos sobre aventuras épicas, né? Que é com essa galera que sobreviveu esse tempo mal elemental. Gente, é isso aí. Foi isso a live de hoje. Vou encerrar ela aqui agora. Agradecendo todo mundo que acompanhou. Quem tiver curioso, um dia, quem sabe, a gente joga aí o Tempo do Mal Elemental com vocês. Começando na vilinha de Homelet, que é a primeira aventura. E indo pro resto. Espero que vocês tenham curtido, porque eu curti bastante. E agora tá na hora de dar tchau. Um abração pra todo mundo. E até a próxima.